Olá, oitavo ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa aula número 2 de estudos amazônicos, a aula que vai vamos continuar falando do uso da borracha, tá, na indústria, agora dessa vez da Amazônia para a indústria. E aí, aos poucos, a gente vai percebendo aí como vai se movimentando da extração até a economia da borracha, tá? Então, vai ser muito importante tanto para a Amazônia, como para Belém, como para o Brasil todo, tá? E a borracha que vai ser explorada daqui vai gerar muito lucro, tá? Para Belém e para o Brasil. Então, vamos lá. No capítulo anterior, vimos que vários objetos feios não, feitos da borracha, eram exportados da Amazônia para outros países. Ficamos sabendo também que a exploração do produto in natura, ou seja, direto da natureza, era complicada, devido à sua instabilidade nas mudanças de temperatura e à perda de maleabilidade. Lembra que nós falamos que quando ele saía daqui, levava um tempão para chegar lá na Europa, ia em condições ruins e aí ficava no frio, aí ela endurecia. Se ficava no calor, ela ficava gosmenta, então não tinha como ser aproveitada. Tá? Então, isso nós vimos. E aí vai vir a técnica chamada de vulcanização, que é um processo desenvolvido pelo norte-americano Charles Goodyear em 1839, para que a borracha não ficasse dura e seca no frio ou pegajosa com calor. Usando calor e pressão, a vulcanização resolvia o problema de instabilidade que o produto tomasse. Tá? Então, foi muito importante esse processo de vulcanização. Se der para vocês pesquisarem como funciona esse processo, é um processo simples, né, que vai usar pressão e ar quente e que vai fazer com que esse produto tomasse uma forma que ele pudesse ter uma estabilidade, ter assim, uma forma de maleabilidade, vamos dizer assim, melhor. Aí o Goodyear, né, o Charles, fazendo seus experimentos com a liga elástica do látex, né, depois de ter feito o processo de vulcanização, tá? E aí a gente percebe que já tem algumas inovações industriais, umas inovações tecnológicas, tá? Mas para que servia a borracha? Para que eles utilizavam? Onde utilizavam? Para responder essa pergunta, é importante saber que a indústria estava se expandindo na Europa e nos Estados Unidos no século XIX. E lembra que está ocorrendo a Revolução Industrial, né? Aliás, tivemos o início da Revolução Industrial no século XVIII, e aí já no século XIX ela já vai dando as caras aqui pelo Brasil. E aí, o material saído daqui vai ser matéria-prima para as indústrias lá da Europa e dos Estados Unidos. É que a indústria automobilística e ferroviária dependia da borracha. A borracha era um produto fundamental na construção de correias, na fabricação dos para-choques dos trens, dos carros, principalmente de pneus para bicicletas e automóveis. Então, a gente já deveria imaginar isso. Na guerra, foi utilizado para fazer, na Primeira Guerra Mundial, e tanto na Primeira como na Segunda, para fazerem calçados para os soldados, né? Então, foi muito importante esse boom da borracha aqui na Amazônia. Enquanto isso, na Amazônia, falamos da Europa, da importância da borracha chegando lá, e aqui na Amazônia. Era complicado e caro transportar a borracha de áreas de extração para os principais portos da região. Afinal, as seringueiras, que são as árvores de onde se tirava o látex, estavam espalhadas
pelo interior da floresta amazônica. Os barcos foram uma alternativa para escoar a produção. Só que um detalhe, os barcos eram pequenos, eram praticamente canoas que transportavam grande quantidade, vamos dizer assim, barris de látex para outros lugares. E aí demorava muitos dias. Por exemplo, um barco a vapor de Manaus, um barco pequeno, de Manaus até Belém durava 160 dias. Antes, nos pequenos barcos, tá? Com o barco a vapor, caiu para 22 dias. Aí no texto de vocês está o barco a vapor de Manaus até Belém durava 160 dias. Não era um barco a vapor. Retirem isso daí. Era barcos pequenos. Tá? Não chegava a ser a barcos a vapor ainda. E os que tinham esse vapor eram apenas para empurrar um pouquinho mais rápido. Mas aí a tecnologia, a industrialização ainda não foi eficaz aí. Aí, quando chega a ser eficaz, ele passa de 160 dias para 22 dias, com os reais grandes barcos a vapor. Tá? E a gente viu a importância da vulcanização no processo de industrialização, no processo de transporte e armazenamento do látex. Foi muito importante. Até hoje, eles utilizam esse processo, mas com máquinas mais avançadas, e é um processo que faz com que a borracha seja mais maleável, com que a borracha seja utilizada de diversas formas, tá? E aí é importante perceber que a industrialização europeia influenciou mesmo no crescimento aqui do Brasil, no crescimento da região, principalmente de Belém e Manaus. Tá? Então, são esses pontos principais desse capítulo. Tá? Lembrando aí, que está aparecendo na tela de vocês, que é a questão 3 das 5 questões de estudos amazônicos. Tá? Pesquise quais as transformações estavam ocorrendo no Brasil com a industrialização. E na Amazônia, com todo esse boom da borracha. Então, estou te perguntando quais as transformações ocorreram com o Brasil. O Brasil, de forma geral, com a industrialização. E aí, tu já vai pesquisar a Revolução Industrial, vai ver como o Brasil se industrializou, principalmente, uma dica, sobre os trens, o transporte de mercadorias de uma região para outra, de um lugar para outro, tá? O comércio, como funcionava aqui no Brasil, as máquinas que chegaram aqui, tá, e influenciaram. Primeiro ponto é no Brasil que você vai fazer. Faça um parágrafo, uma pesquisa apenas sobre o Brasil se industrializando. E o livro de história de vocês também vai poder ajudar vocês nisso. E aí vai para outro segundo ponto, que é na Amazônia, com todo esse boom da borracha. Mesma pergunta, as transformações que ocorreram na Amazônia com o boom da borracha, com a utilização, extração e comércio da borracha. Tá? Então, essa questão é a questão 3 das 5 questões que eu vou passar para vocês. Vimos hoje a importância de Charles Goodyear, né? A importância da invenção dele para a Amazônia, para a extração, para o, vamos dizer assim, comércio mundial com relação à borracha. Tá? Então, essa invenção dele, a vulcanização, vai ser um marco na história da Amazônia, da extração da borracha na Amazônia, e que vai gerar muita exploração da Amazônia, muito emprego, vão começar a chegar bastante gente de outras regiões do país para poder trabalhar na Amazônia em busca de melhores condições de vida. Então, e Belém vai começar a crescer cada vez mais. Tá? Então, não esqueçam, anotem a questão 3. Tá? Semana que vem a gente vai ter mais uma questão, mais uma aula gravada, tá? E provavelmente vamos abrir uma aula ao vivo para vocês.
Não esqueçam, façam as atividades todas, tá? A cada capítulo que nós terminamos, vocês façam atividades do livro. E brevemente eu vou corrigir, tá bom? Até a próxima e estudem. Bom estudo a todos. Fui. Tchau.